primeiro pela eloquência dos nobres vereadores, a diversidade de assuntos que são sempre abordados aqui na casa, então todos têm muito o que falar, e também nós poderíamos aqui fazer uma breve, uma rápida análise de conjuntura a nível federal, a nível estadual, e aí trazer para dentro do município, porque o momento até é oportuno, uma vez que nós olhamos de forma muito preocupada nosso município andando, de certa forma, à contramão dos fatos, à contramão da história. O vereador Renato abordou de forma com muita sabedoria a questão do que o governo federal tem feito pelo Brasil, sobretudo na questão da transferência de renda aos mais necessitados. O senhor citou a questão do Bolsa Família, onde as crianças têm que estar na escola para receber, para a família receber o benefício. E aqui nós temos falta da escola, a falta dos incentivos. Aproveito para louvar a sua iniciativa com relação à sua indicação, que de fato deve ser muito bem analisada, com calma, muito bem debatida, porque, voltando para a questão do governo federal, apenas sem fazer análise de conjuntura, deixar para a reflexão de todos uma frase emblemática que há 2 dias o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse num encontro em Porto Alegre de avaliação dos últimos 10 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, aonde o presidente Lula disse a seguinte frase: imaginem o Brasil dos últimos 10 anos sem o governo do Partido dos Trabalhadores. É algo que nós não conseguimos hoje conceber, justamente pelas políticas sociais implementadas nesse país, que dão exemplo ao mundo, e o mundo olha para o Brasil com a vontade de imitar, mas é uma receita caseira, um pouco difícil de ser implementada. Aqui, a nível de Estado, afora todos os problemas que nós enfrentamos, todas as críticas também são pertinentes, mas aqui no nosso município, por exemplo, com toda a problemática das escolas que nós recebemos aí de herança, nós temos 4 escolas recebendo obras na nossa cidade, umas um pouco mais articuladas que as outras. Por exemplo, a escola lá, quem esteve no último sábado no Viva Bairro, lá do bairro Santo Antônio, pôde ver uma belíssima quadra de esportes, iluminada, cercada, uma pavimentação fantástica, com o recurso do governo do estado. A escola Januário Correia, que foi notícia até em rede aqui do estado, está em vias de conclusão. A escola Álvaro de Moraes, também com uma obra já em andamento. Aqui, nossa vizinha, Aurélio Porto, quase também concluída. Ou seja, rapidamente nós citamos aqui 4 escolas do nosso município, recebendo um aporte, recebendo essa atenção do governo do estado. Aqui, na presença do Carlos Batista da Silveira, o que o governo do estado fez a partir de uma articulação, de um brilhante trabalho do Carlos Batista no nosso Hospital Montenegro, transformado em 100% SUS e agora orçamentado pelo governo do estado. Só para dar uma pincelada, assim, para não querer fazer análise de conjuntura nacional, estadual, e agora trazendo para o município. Eu disse que eu queria falar só de um assunto, mas, vereador Naná, eu preciso falar de 2, porque hoje eu entro com um requerimento de reunião para tratar da problemática que o senhor fez um pedido de informação, até não tinha o conhecimento, senão a gente poderia ter conversado, mas, presidenta, a senhora me dê licença para falar o que tem sido as atividades nessa casa, o que tem se trabalhado aqui na Câmara de Vereadores é algo fantástico. Diariamente
manhã e tarde, reuniões, discussões, comissões, tudo acontecendo. Que coisa boa, presidente. Que coisa boa. É isso que a gente espera do Poder Legislativo atuante, como é o nosso. Vereadora Ana, estou fazendo um requerimento para tratar da problemática dos agentes comunitários de saúde, que é um assunto recorrente. Já na legislatura passada, quantas reuniões nós fizemos aqui nessa casa, chamadas, requeridas pelos mais diversos vereadores, e sempre com aquele foco, são 60, a necessidade é de 60 agentes comunitários de saúde. E sempre ficamos na casa dos 30, 28, 32, não conseguimos avançar. Inclusive, tem uma ação no Ministério Público do Trabalho, em Porto Alegre, com relação aos agentes comunitários de saúde, que passaram e tiveram problemas ali com a questão do seu recebimento. Então, nós queremos saber, porque parece que a novela se repete. Estive conversando com alguns agentes comunitários de saúde e parece que o repasse que o governo do Estado, veja bem que eu não posso afirmar, por isso, o requerimento de reunião. Precisamos sentar e conversar, saber de fato o que está acontecendo. Parece que o repasse do governo do Estado é de uma monta, de um valor, e o que está se repassando aos agentes é outro valor. Isso é muito grave, isso é muito sério. Nós precisamos saber, nós temos o dever de saber o que de fato está acontecendo. E traçar estratégias para sanar esse problema, para não criarmos aí problemas jurídicos futuros, e também sanar a questão desse déficit de atendimento dos agentes comunitários de saúde. Apenas uma pincelada, vereadora, porque o que me traz à tribuna e o que eu queria falar na noite de hoje, e agora vou falar, é sobre um tema também que tenho trabalhado, vereadora, há mais de 8 anos. Desde lá dos idos de 2005, quando eu entrei pela primeira vez no Conselho Tutelar, e que se repete e que se perpetua, que é a falta de vagas na educação infantil. A demanda reprimida na educação infantil. Lá pelos anos 2006, 2007, não tenho bem a certeza, foi feito, professor Renato, um termo de ajustamento de conduta com o município de Montenegro, o senhor então secretário de Educação? Ministro à parte, pois não, foi em 2004 do governo de mas foi cumprido dentro. Não, eu já era conselheiro tutelar. tutelar. Foi em 2004 que foi assinado com o Ministério Público o termo de ajustamento. Obrigado pela parte. Eu lembro que eu já era conselheiro tutelar, então, 2005 para frente, que foi cumprido o termo de ajustamento de conduta, e na oportunidade, então, algumas escolas de educação infantil foram ampliadas, foram construídas, aqui a gente tinha o RIVA, então nós conseguimos chegar a um número quase zero, né, com relação a esse déficit. Mas, de lá para cá, de novo, a demanda cresce, né, e nós temos falado desse tema. Insistentemente temos falado desse tema, temos chamado aqui reuniões na legislatura passada, e a última reunião que nós tivemos aqui já com o secretário Aldana, a senhora lembra disso, está registrado na casa, onde o secretário fala em um número de 740 crianças aguardando uma vaga na educação infantil. E de lá para cá, nada foi feito. Nada foi feito. Porque, e aí, destacar aqui, né, presidenta Rose, o fantástico discernimento do doutor Ernesto Arnauer, quando aponta os caminhos que nós conhecemos esses caminhos. Inclusive, nos valemos disso no passado. Né? E até, não sei se o professor vai lembrar, talvez na sua intervenção enquanto secretário de Educação, e eu, como Conselho Tutelar, nós usávamos a ferramenta do artigo 136, inciso 4b, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala em representar judicialmente a autoridade judiciária
direto ao Conselho Tutelar por descumprimento das suas deliberações, que era a requisição da vaga em creche, não cumprindo, representa, colocamos com essa ferramenta mais de 200 crianças na educação infantil lá no passado. Então nós estamos reunindo elementos, já estamos com isso praticamente pronto no nosso gabinete, porque são muitas reuniões, repito, e a solução não vem. Estamos encaminhando isso ao Ministério Público e sugerindo a instauração de um novo TAC. A instauração de um novo TAC, um novo termo de ajustamento de conduta. Para quê? Para quê? Para que o município diga em quanto tempo e como vai se desenhar esse percurso, essas vagas, essa demanda reprimida será solucionada. Sabe por quê, presidente? Porque isso não é um favor, isso é lei. Isso é lei. E me preocupa muito mais quando, por exemplo, eu vejo que hoje, infelizmente, o Conselho Tutelar está de mãos atadas, o Ministério Público já se sente de mãos atadas, e até o Poder Judiciário, professor Renato, se sente de mãos atadas. Por quê? Eu estive conversando pessoalmente com a doutora Deise Fabiano, do Lange Vicente, a juíza da Vara da Infância e Juventude aqui de Montenegro. E ela me disse, vereador, nós estamos encaminhando essa demanda para a Defensoria Pública. E lá, pessoas que foram até lá e nos procuram no gabinete, até pelo rótulo que temos com a questão da infância e da juventude, lá na Defensoria já estão dizendo assim, olha, já tem 2 expedientes instaurados, temos que aguardar aqueles para instaurar outros. Ou seja, só tem 2 caminhos, doutor Ernesto Arnaldo, fantástico. Ou constrói, eu diria assim, ou constrói, ou PPP, parceria público-privada. Funciona. E a partir de um TAC, professor Renato, nós teremos um prazo definido para isso. Nós vamos provocar o Ministério Público nesse sentido, para instaurar um novo TAC, para que o município possa dizer para este povo que aguarda em quanto tempo pensa em resolver essa situação. Porque não é mais aceitável que nós fiquemos atônitos, assistindo, vendo as pessoas, muitas delas chorando por não ter o seu direito atendido e simplesmente dizer que não tem mais creches, não tem mais. Você vai ter que esperar 1 ano, você vai ter que esperar 6 meses. Ou, quem sabe, tem que falar com a pessoa certa, na hora certa, para que isso possa acontecer. Então nós vamos seguir esta luta.